A gente vai até o céu e volta, não é? E não é bom? É bom. É bom. Ok, seguindo o teu roteiro, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Olhe para a pergunta agora que está ali. Nós vamos estar falando agora sobre a vitória de Cristo no reino da morte. Tem alguns conceitos que você precisa saber. E ali o texto de Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí tem a pergunta que diz assim: 2 tipos de caminhos são citados nesse texto. Se você percebeu, o da morte e o da vida eterna, percebeu? O primeiro resulta em morte, que é o salário do pecado. O outro na vida eterna. Então, à luz desse texto, qual o significado dos termos morte e vida eternas usados pelo apóstolo Paulo? Como é que você entende isso? Para ganharmos tempo, eu vou te dar a cola agora, né? Vou te dar uma resposta para você pôr aí, para ganharmos tempo. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre morte, ele está falando, e essa é a definição desse termo, tá? Se você puder, escreva. Ele significa separação eterna de Deus. Morte. Separação eterna de Deus, perda total da comunhão com Ele. E a Bíblia fala da segunda morte, que é eterna, o juízo final no lago que arde com fogo e enxofre, cujo lugar Deus não preparou para o homem, mas ele vai para lá. Aquele que não quiser Deus vai para lá. E aí, vida eterna é o oposto, obviamente, né? É bem fácil. Então escreva assim: vida eterna é o estado de união eterna com Deus. Ok? Só para não deixar o teu espaço ali em branco e você ficar pensando assim: puxa, o pastor Júlio deixou nós aqui com uma interrogação. Lá na empresa, na Gerdau, quando a gente, alguém ficava com alguma dúvida, a gente falava assim: ficou pendurado no pincel. Ficou pendurado no pincel assim. Então você não está pendurado no pincel. Então, seguindo o roteiro, tá? Como eu comentei, irmãos, de novo, para entender a ressurreição, a gente precisa trazer alguns conceitos. Agora eu vou falar de alguns, que é morte, sono de alma, e falar da vitória de Jesus, dando tempo no reino da morte. Então ali, no nosso roteiro, depois do versículo, eu gostaria só de introduzir aquela parte que diz assim: é importante compreendermos o que a Bíblia nos ensina a respeito da esfera dos mortos. E aí vem a lacuna, né? Morte, no sentido bíblico, não significa extinção, mas separação. É o termo que vai no espaço do teu roteiro, tá? Ou seja, irmãos, rapidamente, muitos acreditam na existência humana só nesta vida, apenas nesta vida. Isso é fato. Esse conceito distorce a definição de morte no contexto bíblico, porque a Bíblia, em relação à vida, não restringe a existência humana só a esta existência. Isso é muito importante a gente pensar, porque muitos pensam assim: morreu, acabou. No contexto desta vida, acaba mesmo, só desta vida, mas a vida continua. E aí eu vou entrar nessa questão que diz assim, 1 Coríntios 15, 19, é só um complemento que eu quero colocar para você, que diz assim, 15, 19 diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A João Ferreira de Almeida diz assim: se esperamos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós não podemos pensar dessa forma, porque a Bíblia revela que o sentido da vida plena, completa do ser humano é muito mais do que isso aqui. Não é só isso aqui. Então, seguindo o roteiro, a gente vai começar a entender morte física agora. Morte física é bem fácil de entender, né? Mas no teu roteiro tem um preenchimento para fazer, que diz assim: é a separação entre a parte, aí vem o espaço, coloque lá a palavra espiritual e o corpo.
Do primeiro momento que eu falei, corpo, alma e espírito, a alma e o espírito vão se separar daquele corpo quando isso acontece no falecimento da pessoa, ok? Ocorre uma desconexão entre a parte espiritual e a parte física do ser humano. E a própria medicina já sofreu para entender essa questão, porque quando se falava de que o coração parou, morreu, partiu, não é verdade, porque agora a medicina já diz que a morte é só se acontecer no cérebro, que o coração pode até estar parado, mas o cérebro está vivo, então a pessoa volta. E, por incrível que pareça, essa é uma realidade que nós devemos entender. A Bíblia fala de fatos e de exemplos de pessoas que passaram pela morte física 2 vezes. Né? Então eu vou só citar rapidamente a filha de Jairo, por exemplo, em Lucas 8, né? Ela tinha partido, Jesus foi lá e a ressuscitou. O filho da viúva de Naim, aquele funeral que estava indo para o cemitério, vinha a turma de Jesus e ele também ali levantou aquele moço. O próprio Lázaro, que eu citei aqui, 4 dias sepultado. Quando abriram o sepulcro, Marta disse: olha, já cheira mal, Senhor. E o Senhor o trouxe de volta. Então essa é uma realidade. E você não pode se iludir pensando que a Bíblia está dizendo lá, muitos usam esse texto fora do contexto e forçam o texto, quando diz que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Se você pegar o contexto desse texto, o autor não está falando exatamente sobre essa questão, porque veja, eu estou citando exemplos de casos que passaram. E outras questões de pessoas que alguém foi no hospital, orou e a pessoa já tinha sido dada como morta e volta. Né? Então, é uma realidade. Agora, eu gostaria de não falar apenas só sobre morte física, mas a morte espiritual. A morte espiritual, irmãos, no teu roteiro para preencher, diz assim: é o estado do pecador separado, é o termo que vai ali na lacuna, de Deus devido ao pecado. Ok? Então essa é a tida pela palavra de Deus, a morte espiritual. E se você conhece alguém que não tem Jesus, ele não morreu ainda fisicamente, se ele não tem Jesus, ele precisa viver, nascer de novo. Ele é um defunto ambulante, ele está morto espiritualmente. Isso é fato, ok? Mas a Bíblia não define morte só nesses 3 âmbitos, ela coloca um terceiro. Ela fala sobre a morte eterna. Então, nesta linha você vai colocar assim: é o estado do ímpio ou incrédulo, eternamente, é a palavra que vai ali no espaço, separado de Deus. Veja que nas 3 definições a palavra separado vem aparecendo, que morte é separação, ok? Separado de Deus, na outra vida, é o espaço ali, a palavra é vida. É também chamada pela Bíblia de segunda morte. Não entenda a outra vida aqui como a reencarnação, coisa e tal, que eu já vou falar sobre isso. Porque tem gente que confunde, né? Na outra vida quer dizer, ou ele vai para a glória, ou ele já vai para o lugar que ele deve ir, longe de Deus. Que muitos querem dizer Geena, Tártaro, Seol, Hades, Inferno, né? Enfim, não vamos entrar nesse tema agora, mas o caminho que o ser humano percorre, irmãos, para chegar na morte eterna, preste bem atenção, é quando ele passa pela morte física, e antes de morrer fisicamente, ele já estava morto espiritualmente. Aí não tem mais volta. Só lhe resta a morte eterna, percebe? Porque aí ele faleceu, partiu sem Jesus, não dá mais para voltar, né? Aí não tem nem como fazer oração, acender vela, ou sei lá o que fazem tanto por aí, porque não tem mais volta. Então apenas um comentário, irmãos. Apocalipse 20, verso 6 fala assim: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, veja bem, não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Está falando aqui
da continuidade do plano divino através dos séculos, não vou fazer essa abordagem, apenas o destaque para o termo segunda morte sendo citado pelo apóstolo João aqui. Então aqui, irmãos, vem agora uma outra questão bastante importante que nós precisamos entender, que é o sentido de dormir na Bíblia. Se você percebeu, eu li texto aqui de Paulo, 1 Coríntios 15, falando, nem todos nós dormiremos, né? Mas o Senhor trará os mortos que dormem. É aquele grupo que eu falei que vai levantar antes. Então, preste bem atenção, 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17, diz assim, só para ilustrar para você. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Olha o termo que a Bíblia usa. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Os mortos em Cristo vão ressurgir primeiro, os falecidos, os que morreram a morte física. Tá? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Muito bem. O sentido de dormir nas referências bíblicas, irmãos, então só para que você entenda isso, porque tem uma heresia andando por aí, tá? Designa a morte física, porque ao falecer a pessoa perde a consciência para com este mundo e acorda no outro. E esse outro mundo pode ser de felicidade ou já de sofrimento. Jesus citou a parábola de Lucas 16, tá? Gostaria de avançar aqui para fazer esse comentário para você. Muitos interpretam esse texto, essa história contada por Jesus, como uma parábola do rico e do Lázaro. Não sei se você lembra. Mas parábola é uma modalidade de narração que não aparece nome de pessoas, e nessa tem. E outra coisa, o verbo haver, que está no verso 19, denota, por sua vez, que a narrativa que Jesus está descrevendo é um fato real. Ou seja, o rico, ao morrer, foi lançado no Hades. Hades, aqui do grego, está traduzido como lugar dos mortos. Mortos não falecidos apenas, mas mortos espirituais, longe de Deus. E também diz que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ok? Então, só para você entender que essa questão do sono da alma, irmãos, é uma doutrina espúria da Bíblia, que fazem os adventistas do sétimo dia em relação a esse assunto. Por quê? Porque tanto o rico quanto o Lázaro, nesse texto que Jesus menciona, de Lucas 16, estão conscientes. Ou seja, o rico a ponto de chegar a lembrar dos seus familiares, né? Então é uma questão que eu gostaria só de colocar para você, bastante importante. Voltando então aqui à nossa sequência normal aqui, né? No teu roteiro ainda tem lá o termo o morrer, dando sequência agora ao teu roteiro, né? O sentido dormir, então, nas referências bíblicas, já confirmei que designa a morte, mas tem um preenchimento a fazer ali, que diz assim, o morrer é chamado dormir na Bíblia, porque todo o termo que vai ali é morto. Todo morto será acordado fisicamente um dia. É o outro termo que vai na lacuna. Ok? Então, quando a Bíblia menciona que uma pessoa está dormindo ao se referir da morte, não significa sono literalmente. Ok? Dormir é apenas uma forma de descrever a morte, porque o corpo morto aparenta estar dormindo, mas não é isso que acontece em relação ao mundo em que ela vai acordar de sofrimento ou de felicidade. Ok? Então, seguindo o nosso roteiro, a Bíblia nos diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte veio para todos os homens. O santuário terreno precisava, então, lá na lei, de ser purificado com os sacrifícios dos animais. Mas o Espírito de Deus mostrava que ainda o caminho para o santuário celestial não estava pronto. Ou seja, porque o primeiro tabernáculo ainda estava de pé lá na dispensação da lei, que era anterior à nossa. Então a Bíblia fala que esse tabernáculo, ele veio como uma figura, como uma ilustração para nós, como uma alegoria,
para nós entendermos que as ofertas e sacrifícios daquela época não podiam dar ao adorador a consciência que ele precisava ter perfeita dessas relações. Por quê? Porque aí sim o autor aos Hebreus vai dizer assim para nós, seguindo o roteiro: mas vindo Jesus Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário e efetuou uma eterna redenção. Estou introduzindo para você aqui como é que Jesus nos resgatou do domínio do império da morte. Jesus se ofereceu por mim e por você lá na cruz, irmãos, e ele morreu. E no próprio reino da morte isso acontece. Ou seja, como o nosso resgate, a nossa justificação, a nossa redenção foram confirmados nesse império. Por quê? Porque Jesus não ficou retido pelo poder da morte. E eu costumo dizer no ITQ que o anjo morte não conseguiu retê-lo, porque ao terceiro dia ele se levanta e confirma que veio trazer vida e vida com abundância. E por isso eu e você somos livres, aleluia, porque Jesus venceu. Então eu gostaria só de confirmar algo para você, que quando isso acontece, irmãos, na dispensação da graça em que nós estamos vivendo, todos os que foram fiéis a Deus e que morreram, faleceram, fiéis a Deus, antes de Jesus vir, ainda não obedecendo ao Senhor apenas através das figuras e tipos, porque não conheciam Jesus, viveram antes dele, né? Mas faziam o que Deus ensinava, que eram as figuras que apontavam para o Cordeiro, que viria lá no futuro. Eles foram alcançados por Jesus quando ele morre e ressuscita. Esse é aquele grupo que Paulo diz que nós não precederemos os que dormem, os que morreram no Senhor, obedeceram às leis de Deus e foram fiéis, a exemplo Noé e todos os outros que estão lá no Velho Testamento, que não alcançaram a promessa. Deixa eu só confirmar isso para você em Hebreus 11, porque Hebreus ilustra bem para nós isso. Verso 39 e 40 diz assim: que os antigos ainda não tiveram bom testemunho por meio da fé, mas nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Olha só. A versão João Ferreira de Almeida diz assim: não alcançaram a promessa. Porque viveram antes de Jesus, obviamente. Eles não alcançaram o tempo. E nós somos posteriores a Jesus. Olha só que coisa. O poder da morte e ressurreição de Jesus é retroativo e progressivo. Porque eu e você não vimos Jesus, não vivemos na época em que ele morreu e ressuscitou. E também o Espírito de Deus confirmou que nós fomos feitos livres, como nós cantamos. Olha só que coisa. E isso tudo está confirmado aqui, na palavra de Deus. Eles não puderam ter a revelação sem nós. Nós aqui não pensem em mim e você, tá? Ainda que a Bíblia use esse termo. Já explico para você. Os santos lá de trás, os antigos, não podiam ser aperfeiçoados sem nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O sem nós não tem nada a ver comigo e com você, porque não somos mais do que eles. É que na graça o Cordeiro de Deus é imolado. E é bem na graça, no período em que nós estamos vivendo, que Jesus morreu há 2018 anos atrás, no nosso calendário, e ressuscitou. Então eles não alcançaram essa promessa, mas foram fiéis. E quando Jesus confirma isso no reino da morte, ele confirma para todos aqueles que foram fiéis, que estão realmente feitos livres para todo sempre. Então, irmãos, a gente começa a entender aqui a questão da doutrina da ressurreição. E é importante a gente mencionar aquilo que Jesus deixou em João 14,6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Olha o que ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Quando falarmos sobre a preeminência que Jesus tem em todas as coisas, como primogênito em tudo, é por causa disso. Ele precisava morrer para confirmar no plano divino através dos séculos que todos aqueles que foram fiéis e que ainda serão fiéis depois dele, como eu e você, temos a oportunidade de sermos feitos livres e irmos para a glória. Deixa eu só fazer um comentário rápido, porque o nosso horário está avançando. Eu e você, se não formos arrebatados vivos, vamos ter que atravessar o vale da morte. Sinto muito em dizer isso para você. É uma realidade, tá? Mesmo recebendo o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, olha o que eu vou afirmar para você, por Jesus, teremos que passar pelo vale, tá? E reforço, se não formos arrebatados vivos, ok? Essa é uma realidade por vivermos num mundo decaído, irmãos, tá? Um mundo que está desfigurado, mesmo tendo aceitado Jesus em nosso coração. Mas quando um justo passa pelo vale da morte, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Vou fazer uma revelação especial para você. O anjo morte não pode retê-lo também, porque sobre ele está. Se ele foi fiel até a sua morte, ele vê o sangue de Jesus sobre aquela vida. E aí a pessoa não fica retida no vale da morte. Isso para nós é maravilhoso, irmãos. Então, quando nós falamos a respeito do plano divino através dos séculos, nós precisamos entender essas questões, porque Jesus Cristo não foi só para a cruz, mas Jesus Cristo confirmou a nossa vitória diante de um império que dominava o ser humano. Por quê? Porque o ser humano caiu, mas Deus o trouxe de volta através do seu Filho. Paulo fala muito sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Por um homem entrou o pecado, mas pelo outro entrou a vida. Isso é tremendo, irmãos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, a pergunta é, se você ou eu falecermos hoje, com a nossa vida em dia com Deus, todas as prestações pagas, tudo certinho, né? Para onde nós iremos? Jesus deixou isso em Lucas 23:43 para o ladrão da cruz, lembra? Hoje mesmo você vai comigo para o paraíso. Você não vai ficar retido no império da morte, porque você vai comigo para lá. Irmãos, há uma questão aqui dos testemunhos de Jeová, quando fala-se esse texto, eles colocam uma vírgula depois do hoje. Então, o hoje com vírgula está relacionado ao momento que Jesus faz a afirmação para o ladrão. E isto é, na verdade, uma adaptação ilegítima do texto bíblico que os testemunhos de Jeová fazem. Por quê? Porque na doutrina deles, eles negam essa condição imediata do cristão estar com Cristo depois que morre. Isso não está lá. E por isso eles colocam uma vírgula. E Jesus não disse que era o hoje aqui, ele estava dizendo assim, hoje estarás comigo no paraíso, relacionando-se ao momento que eles estariam juntos lá na glória. Isso é importante nós entendermos. Então, irmãos, só para entrar na parte final, quero voltar para o roteiro com você. Vou pular aqui algumas partes. Quanto ao incrédulo, pode ter certeza, irmãos, nada mudou para ele. Continua indo para o Hades, como Jesus falou. E vai sair de lá só depois que acontecer o juízo final, diz a Bíblia em Apocalipse 20, verso 13 a 15, que é o julgamento dos ímpios, é a segunda ressurreição só de ímpios, não para receber corpo de glória, mas um corpo ignominioso, diz a Bíblia, cheio de infâmia, também vai viver eternamente, mas agora longe de Deus. E a Bíblia fala que em Apocalipse 21:8 vão ser lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Esse é o verdadeiro inferno, se é que nós podemos dizer, usar esse termo, porque a Bíblia fala do lago, né, de sofrimento. Então, voltando para o roteiro, na nossa parte final, gostaria só de compartilhar isso com você. Essa parte final do nosso roteiro é muito especial. Hebreus 10, 19 e 22, a parte A. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é, o seu próprio corpo,
Verso 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Irmãos, quero encerrar com você para não dilatar mais o horário. Ainda tenho um encontro com os supervisores após o culto. Mas diferente dos judeus, irmãos, que temeram aproximar-se de Deus lá no Monte Horebe, a Bíblia está dizendo para nós aqui que nós podemos aproximar-nos do Senhor com confiança. Sabe por quê? Porque a justiça que está sobre nós não é a nossa própria, é do seu próprio Filho que foi dada sobre mim e sobre você. Amém? O seu próprio sangue, a sua vida, a sua graça, tudo que cantamos aqui, tudo que oramos, falamos, é o que hoje o Senhor está falando para mim e para você. Amém? Quero convidar você para ficar em pé nesta hora.